Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nesta aula vamos conversar um pouco sobre expressões algébricas, ou seja, como que a gente verifica que uma expressão é algébrica? Quando nela surgir letras. Até então a gente vem sempre trabalhando com expressões numéricas que são operações voltadas única e exclusivamente somente com números, tá? Agora aqui não. Nessas expressões algébricas começam a aparecer as letras. E aí é importante que você perceba o seguinte: a necessidade de repente, você transformar uma informação na nossa língua portuguesa, logicamente, numa informação matemática, a qual essa informação será justamente a expressão algébrica. Vejamos então aqui como é que a gente pode e deve proceder para fazer isso. Primeiro exemplo, eu tenho o seguinte: a diferença entre dois números. Pessoal, quando a gente trata de diferença, não se esqueçam que é, na matemática, subtração. Agora, eu posso ter uma subtração de números iguais? Com toda certeza, mas, de acordo com esse texto, existe a garantia que esses números são iguais? Não, não existe. Então, você vai colocá-los escritos com duas letras diferentes. E aqui você pode utilizar quaisquer letras que você quiser. Eu estou escolhendo A e B. Pode ser A, B, C, D, qualquer letra do nosso alfabeto. Contanto que entre elas exista uma subtração, até porque quando a informação tratar de diferença, saiba que diferença é uma subtração. A próxima informação é a seguinte: o quociente do número A pelo número B. Olha a diferença dessa informação para a anterior. É porque nessa informação agora, a questão está te dizendo, ou a informação está te dizendo, que obrigatoriamente o quociente é de A por B. E quando a informação falar em quociente, não se esqueçam que aqui trata-se de uma divisão. E aí, nesse caso, você pode transformar essa informação em duas expressões diferentes. A primeira delas você pode colocar A dividido por B, ou ainda você pode escrever essa informação em forma de fração. Qualquer uma das duas estará correto. Aí vai depender do tipo do problema que você está trabalhando e transformando essa informação. Belezinha? Próxima. A soma dos quadrados dos números R e S. Eu vou já te mostrar aqui a diferença dessa informação para essa anterior, porque ela é bem parecida, tá bom? Então aqui, olha lá, eu devo pegar o primeiro valor, que é o número R, ou a letra R, né? Elevar ao quadrado e somar com o S ao quadrado, até porque nós temos aqui a soma dos quadrados, tá? Nessa próxima informação, reparem, o quadrado da diferença de dois números. Por que eu te falei que essa informação e essa última aqui desse lado são bem parecidas? Porque elas tratam de operações matemáticas, né? E também de potência. Mas qual é a diferença? Nessa informação, a operação matemática ela vem antes da potência. Reparem, é a soma dos quadrados. Nessa próxima informação agora, quem vem primeiro é a potência, ó, o quadrado da diferença. Como nós vimos aqui anteriormente, quando se tratar de diferença, aqui existe uma subtração. Então aqui eu tenho que pegar o seguinte: eu vou pegar A menos B e elevá-lo ao quadrado. Por quê? Porque aqui é o quadrado da diferença, tá? Então, quando você tiver que transformar uma expressão, né, uma informação, numa expressão algébrica, e nessa informação a potência vir primeiro, você deve pegar a operação, que aqui nesse exemplo é a subtração, colocá-la entre parênteses e aí sim o expoente ficará em relação à operação toda. Por esse motivo que aqui nós temos A menos B ao quadrado. Uma outra dica que eu te dou também é quando você tem que transformar
uma figura numa expressão algébrica. Por exemplo, aqui nesse exemplo nós temos aqui, nessa figura, aliás, eu tenho aqui um retângulo. Primeiro, como é que eu sei que é um retângulo? Porque essas letras são diferentes. Se as letras são diferentes, elas representam valores numéricos diferentes, a não ser que a questão informe que A é igual a B. Aí é outros 500, tá? Então, aqui nesse caso, as letras são diferentes. Vamos supor que, nesse exemplo, a questão peça a expressão algébrica referente ao perímetro. O que é o perímetro de uma figura qualquer? O perímetro é a soma de todos os lados. E aqui nesse caso, se aqui é A em cima, também será A embaixo. Se aqui é B à nossa direita, também será B à nossa esquerda. Até porque, por se tratar de um retângulo, os lados opostos, eles sempre são iguais. E aí reparem, A mais A é 2A e B mais B é 2B. Então, a expressão que representa o perímetro é 2A mais 2B. Uma outra possibilidade, utilizando essa mesma figura, seria a expressão que determina o cálculo da área. A área de um retângulo é você multiplicar base vezes altura ou ainda comprimento vezes largura, que é a mesma coisa, tá? Então aqui, olha lá, base, altura ou base, altura. Então vai ficar a área igual a A vezes B. Tá bom, gente? Então é dessa maneira que você, de repente, pode transformar uma expressão, né, uma informação, na verdade, um texto, numa expressão algébrica matemática. Para aí sim você trabalhar o cálculo dessa expressão, dependendo do que a questão te peça. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link que vai te direcionar a uma lista de atividades voltadas para expressões algébricas. Resolva aí na sua casa, no trabalho, na escola, tá? E se por algum acaso você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu tentarei resolver o mais breve possível. No mais, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e a gente se encontra em breve. Valeu, galera!